Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, capítulo 10, análise sociológica da religião. Então, a gente estava trabalhando com questão de cultura, então a gente trabalha mais um tema relacionado a esse aspecto, né, cultural e esses fenômenos que ocorrem dentro das sociedades que se formam durante a evolução do ser humano, né? Então, o que nós temos? Qual que é a ideia desse capítulo 10? A primeira coisa, e a mais importante, nós vamos trabalhar como que a sociologia ela busca entender a religião como um fenômeno social, tá? Então, a gente não está aqui para falar da questão de uma religião X, de uma religião Y, se existe ou se não existe, qual que seria a religião que as pessoas deveriam seguir. Não. Nós estamos aqui para trabalhar a religião como um fenômeno social dentro das sociedades que são estudadas ou que nós vivemos, tá? Então, a ideia desse capítulo é entender como que os sociólogos clássicos vão entender o fenômeno da religião dentro das sociedades da qual eles viviam e da qual eles estavam estudando, tudo bem? Então, essa é uma coisa importante para deixar claro a respeito desse capítulo. Então, nós vamos pegar aqui o resumo para a gente seguir. E assim que a gente terminar, ou se durante as explicações, ou se durante o vídeo vocês tiverem alguma dúvida, ou se ficou alguma dúvida das aulas passadas, vocês podem me enviar. E se for o caso, eu gravo ou explico para vocês depois no Classroom ou no grupo de vocês, tá? Então, nós temos aqui análise sociológica da religião, capítulo 10. Nós temos, então, a ideia de que esse capítulo ele vai trazer, novamente, os três sociólogos clássicos, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, né, os três porquinhos aí da sociologia. Esses sociólogos eles vão buscar analisar como que a religião ela vai ser representada, mas como que ela se constitui enquanto relação social dentro dessa sociedade, né? Dentro da sociedade da qual eles estão vivendo e analisando. A gente começa com Marx. Nós temos dentro do livro do Marx, A Ideologia Alemã, capítulos relacionados à questão da religião, onde ele vai tecer a sua tese. E é muito forte, é uma frase que ficou atribuída e né, a tese do Marx, que a religião é como o ópio do povo, né, que seria um vício. Então, mas por que ele faz isso? Por que ele critica? Por que ele utiliza essa frase para falar da religião? Porque ele vai dizer o seguinte: porque a religião tem efeitos e controle sobre a sociedade. Então, ele vai dizer o seguinte: a religião ela faz parte daquele processo de superestrutura, né? Lembrando que a infraestrutura é o modo de produção, é aquela ideia da parte econômica, e a superestrutura é aquilo que vem, de certa forma, complementar essa parte econômica. Então, a parte jurídica, a parte religiosa, a parte educacional, certo? Então, a religião ela faz parte dessa superestrutura para o Marx. E ele pega a sua crítica religiosa de um outro filósofo alemão, que é o Feuerbach. Acho que deve ser essa a pronúncia ou algo parecido, mas enfim, não interessa. Não, a pronúncia não nos interessa. O que interessa é a tese desse outro filósofo, o Feuerbach, que vai definir a religião como um processo de alienação. Né? Ele vai dizer o seguinte, que todas as sociedades criaram deuses de acordo, né, com uma ideia do próprio ser humano. Então, veja, a ideia do quê? De que, a partir de que as sociedades começaram a se formar, a partir do momento em que os seres humanos começaram a raciocinar, eles vão criar uma ideia do que seria esse Deus. E a partir dessa ideia do que eles criaram, do que é esse Deus, eles vão ficar alienados
a essa sua criação. Essa é a ideia do Feuerbach. A ideia de que o ser humano cria a religião numa condição do quê? Daquilo que ele acha que ele é. Ele vai criar o quê? Que a partir da sua consciência, ele cria a ideia de Deus. E a partir do momento que ele criou essa ideia, ele está alienado a ela, certo? O Marx pega essa perspectiva do Feuerbach, tá? Qual que é a ideia aqui, para a gente ter uma noção? O Marx, ele vai... A parte que ele mais se interessa na sociologia é a parte econômica, porém ele vai tratar os efeitos da superestrutura. Ele vai dizer o seguinte: a religião, ele é o reflexo das condições sociais, o materialismo histórico, certo? Então ele vai dizer o seguinte: olha, aqui as sociedades, elas produzem, elas vão ter a religião como esse processo do materialismo. Então elas desenvolveram isso. E qual que é a ideia do Marx, tá? A ideia de que a religião é um elemento da ideologia para disfarçar a luta de classe. Então, veja, para o Marx, o que nós temos? A religião, ela é um fenômeno que busca controlar e busca ter o quê? Fazer com que não haja, ou para fazer com que a luta de classe entre burguesia e proletário seja, de certa forma, disfarçada, seja, de certa forma, enfraquecida, tá? Por quê? Porque ele vai dizer que a religião dá uma falsa esperança para as pessoas. Então, a pessoa está extremamente pobre, sem comida, sendo explorada pela questão de trabalho, sem nenhum tipo de amparo social. Porém, onde que ela se apega? Ela se apega justamente nessa questão do quê? Dessa falsa esperança, que seria essa religião. E isso vai fazer com que haja efeito sobre o trabalho e a exploração social. Então, para ele vai dizer o seguinte: olha, a religião é sempre controlada por a classe que controla os meios de produção. E ela é um processo, ela é um fenômeno que visa o quê? Controlar e garantir os interesses dessa sociedade ou desse grupo, que é essa ideia do quê? De que ela vai criar uma falsa esperança frente às dificuldades e ou o que para ele, né, é o que ele fala que a religião é um efeito ou um elemento da ideologia para criar essa falsa esperança, certo? Então, o segundo aqui, o segundo porquinho, né? Já temos o primeiro, o segundo porquinho. Nós temos Émile Durkheim. O Durkheim, ele vai, né, ele tem uma visão diferente da do Marx, porque ele vai dizer que a religião é uma instituição social. Então, o que ele vai dizer? A religião, ela vai formar valores morais de uma sociedade. E uma vez que você forma valores morais de uma sociedade, você está criando o quê? Você está criando uma coesão. Você está criando o quê? A ideia de que pessoas que vão ter a mesma crença vão ter esse processo de identidade ou de coesão dos valores morais que essa religião sustenta, né? Então ele vai dizer o seguinte, que a religião aqui, ele cria valores morais. Então, se eu estou criando valores morais para ser seguidos dentro de uma sociedade, eu estou criando também um processo do quê? De coesão. Então, se eu faço parte daquela religião, eu sigo aquilo que aquela religião determina, tá? Então, ele vai dizer o seguinte, ó, que vai criar um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas que vai unir as pessoas que seguem ou que aderem nisso. Então, as pessoas de uma religião X vão ter essa prática de solidariedade, né, no caso aí de uma concepção de identidade, de uma aceitação, de um processo colaborativo dentro de uma sociedade por conta da religião, tá? E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a ideia de crença religiosa é o espectro cognitivo. Então ele vai dizer que vai ter a crença e que vai ter o ritual, tá? O que é a crença? Ó, vamos aqui. Que toda religião, ela vai ter a crença. Da onde vem, quais são os elementos sagrados, qual é a história,
como que ela se forma, quais são os preceitos, quais são os mandamentos, o que deve ser feito, no que nós acreditamos, certo? Então ele vai dizer o seguinte, que isso é a crença, tá? Ele vai dizer que tudo isso que explica a situação do sagrado, a origem, a natureza dessa religião, ela é chamada do quê? De crença religiosa. E ele vai dizer que existem os rituais. O Durkheim ele estuda religiões de tribos australianas, né? As religiões tribais. Então ele vai chegar aqui também que existe o quê? O ritual, né? Então ele vai dizer que toda religião existe a crença e o ritual. O que seria o ritual? Seria o aspecto ativo, né? A ideia do que de manipulação de objetos, leituras, escrituras. Então seria como se fosse a parte mais prática dessa religião, né? Você praticar, você está ativamente praticando essa religião. Então, para o Durkheim, essas condições que criam a coesão social. Então, você vai ter a crença na sua religião e você vai ter o quê? O ritual de praticar essa religião. Né? Então, nós temos essa condição. E o Durkheim ele vai dizer o seguinte, as religiões têm elementos sagrados e elementos o quê? Profanos. Né? Então, o que seria o sagrado? Seria aquilo que está por trás de algum objeto praticado ou de algum objeto, de alguma condição, de alguma situação dentro do ritual religioso. Então, por exemplo, as religiões que adotam imagens, vamos pegar o catolicismo. Então, você tem o quê? Os santos, né? As santas. Então, você tem o quê? Uma imagem. O que é o sagrado? O sagrado não é ali a imagem em si, mas o sagrado é o que ela representa, certo? Então você tem todo um âmbito espiritual por trás daquela imagem. E o que é o profano? O profano é justamente somente se você chegar e falar, olha, isso aqui é só uma imagem de gesso, de madeira, tá? Então você tem que, para o Durkheim existe essa relação. O sagrado é aquilo que está por trás na questão espiritual de um referente, imagem, de algum objeto, de uma determinada religião, tá? E o profano é a ideia do que se você pegar e analisar e olhar para aquela imagem, para aquele objeto, somente como um objeto normal. Então você está o quê? Você está direcionando a sua visão para uma condição profana. E ele vai dizer o seguinte: é o sagrado que sintetiza a consciência social de comunidade. Então, ela vai dizer, ó, aqui, coesão. Então, ela vai dizer o seguinte, ó, a ideia de que você reconhecer esses objetos, essas imagens, como algo sagrado, faz com que surja ou que crie-se a ideia de uma comunidade religiosa. Então, aquelas pessoas que vão seguir a determinada religião por conta do quê? Por conta dessa condição de sagrado. Certo? O Durkheim começa a fazer questionamentos na seguinte condição. Ele está vivendo aí o século XIX, ele está passando por transformações técnico-científicas, ele começa a fazer questionamentos de sociedades, o que seriam das sociedades laicizadas, ou a ideia de sociedades extremamente laicas, e ele vai chegar numa ideia de uma religião civil. Né? Ele vai dizer que os estados o Estado-nação ele precisa dessa religião civil, dessa ideia de civilidade. Então, eu vou criar símbolos nacionais, é a ideia do positivismo, do Comte, e o Durkheim também é positivista. Ele vai dizer o seguinte, eu vou criar essa religião civil para ser seguidas. Então, eu preciso do quê? Da bandeira, eu preciso do hino, eu preciso de heróis nacionais. Para quê? Para fazer com que o indivíduo se identifique e crie objetos sagrados, mas no sentido do quê? De civilidade e numa ideia do quê? Da condição de cidadão, como se fosse uma ideia de um patriotismo, na ideia do que de pertencimento a essa sociedade civil, mas através do que desses símbolos criados a partir do que dessa ideia de heróis nacionais, de bandeira, de hino, de símbolos nacionais. Então ele vai criar ele vai teorizar essa perspectiva de religião civil. Isso
é um traço muito forte do positivismo, tá? Tanto de Comte quanto de Durkheim. A ideia do que de você ter essa religião de Estado. E por último, o terceiro porquinho aqui, nós temos o que? O Max Weber, né? O Weber, ele vai ter uma visão diferente dos dois, né? Ele vai dizer o seguinte: primeiro que o Weber ele tem uma sociologia mais, de certa forma, interdisciplinar. Ele tem uma sociologia mais ampla. Ele não é mecânico como o Durkheim, naquela ideia de que de fato e consequência e de uma relação, como eu posso dizer, orgânica, de sistemática da sociedade. Ele não é materialista como o Marx, ele não é totalmente pautado nas condições econômicas que desenvolve a sociedade. O Weber ele é mais amplo. Ele busca entender, de certa forma, a variação ou as diversas forças, ou as diversas formas ou elementos que influenciam a tomada de decisão dos indivíduos, né? Que é a ideia do quê? De como que ele vai buscar teorizar, de como que ele vai tentar explicar como que a religião começa a mudar as formas ou o entendimento de vida das pessoas, mas numa questão do quê? De uma transição de um momento histórico que ele vai pegar ali, que é o Renascimento e a reforma religiosa, né? Ele vai dizer o seguinte: ele vai buscar a influência religiosa no comportamento econômico. Então, ele não exclui a economia da sociedade, ele trabalha com a economia, ele trabalha com a cultura, ele trabalha com a religião. Então, ele é interdisciplinar, ele tem essa ideia de trabalhar com várias áreas. Para fazer o quê? Para compreender as ligações das crenças religiosas e ações sociais sem estabelecer relações mecânicas de causa e efeito. Então, o que ele tem? Olha, ele fala assim, a religião é mais um sentido, é mais um fenômeno que existe na sociedade. Não significa que se eu falar que você fizer isso diretamente, vai acontecer isso. Não, ele fala assim, existem outras coisas que podem agir junto com a religião que pode fazer com que o resultado mude, tá? E ele vai pegar isso principalmente na ideia de quê? De como que a religião, principalmente a religião protestante, lá na fundação 1517 com Martinho Lutero, mas principalmente para ele é a religião calvinista. Ele vai dizer o seguinte: como que a religião calvinista ela vai produzir uma ética de trabalho, certo? Uma ética e valorização do trabalho. Ele vai dizer assim, para ele é isso, para ele a condição que muda, como que essa religião que surge de uma cisão do catolicismo, que estava, de certa forma, sendo acusado de diversas coisas, como heresias, não, desculpa, como venda de simonias, como a ideia do que de você ter um clero analfabeto, da condição de você só ter um papado corrompido, sabe assim? Então ele pega e fala, olha, surgiu uma nova religião, mas também surgiu uma nova forma de pensar. Por quê? Porque você também estava vivendo um renascimento comercial, as grandes navegações, os descobrimentos. Então você tem, ele vai analisar essa nova religião como o quê? Como uma ideia de uma valorização do trabalho. Ele vai dizer como que a religião protestante muda o pensamento relacionado àquela ideia medieval, cristã, daquela pirâmide social, da cidade de Deus, de Santo Agostinho, de que só os servos trabalham, os nobres lutam e o clero ora. Então ele vai dizer o seguinte, olha, essa sociedade ou essa religião nova, ela vai destruir e ela vai criar algo novo. Mas como? Primeiro, ela é reflexo de várias coisas que estão acontecendo dentro da sociedade, mas que também ela vai criar essa ideia do que de uma valorização do trabalho. E ele vai dizer o seguinte, que vai existir o ethos, né? A ideia do que de campos dentro dessa sociologia, o campos dessa possibilidade de análise, que vai ser o quê? O misticismo.
Então ele vai dizer o seguinte, que existem religiões que vão ter o quê? Uma perspectiva mais mística, na ideia do quê? De fugir do mundo. Ela é uma religião extramundana. Então ela prioriza muito mais o pós-vida, ou de que essa condição material mundana não é importante. Ele vai dizer que isso é uma característica das religiões, principalmente no Oriente, tá? E o asceticismo, a ideia do quê? De uma adaptação do mundo segundo seus princípios, a religião intramundana, ou a ideia do quê? De como que a religião vai se adaptar aos fenômenos que estão ocorrendo dentro da sociedade e ela vai mudar com isso, certo? Até a religião católica muda depois da ruptura e a cisão da reforma, né? E a criação da religião protestante. O catolicismo vai ter que se mexer, certo? Então é isso que ele está dizendo, ó. As religiões do Ocidente monoteísta, principalmente, elas têm uma capacidade de se adaptar aos momentos históricos muito grande, coisas que às vezes as religiões do Oriente não conseguem. E ele vai citar o exemplo de quando a Índia foi colônia da Inglaterra, ela não consegue desenvolver a situação ou uma atividade capitalista por completo. Enquanto a Inglaterra era a principal potência do mundo, a colônia, a Índia, ela vai encontrar, além do processo de colonização, os efeitos econômicos que isso impõe, mas vai haver um problema da religião de castas, né? Então você traz aí, você tem um entrave, né, dessas religiões do Oriente. Bom, e para terminar, ele vai dizer o seguinte, que está havendo o desencantamento do mundo. Então ele vai dizer o seguinte, que as religiões do Ocidente, principalmente, elas têm uma grande, como eu posso dizer para vocês, elas têm um grande aporte filosófico, né? Você tem grandes filósofos que teorizam e que criaram teorias a respeito da religião. Porém, com a Revolução Industrial, o que nós estamos tendo? Um processo de racionalização. A religião não mais é o centro das explicações daquilo que vem ocorrendo no mundo. E ela deixa de ser o que? A religião, ó, deixa de ser o centro da vida social. Por quê? Porque agora você tem um Estado. Porque agora você tem um processo econômico muito maior do que... É um processo de organização muito maior, que é o Estado, e você tem também um processo econômico, que é o capitalismo, muito maior que essa condição religiosa. Então você tem o quê? A religião é um dos fenômenos da sociedade? Sim. Mas você tem o quê? Que ela não é mais o centro. Você tem o quê? Toda uma questão de racionalidade frente à organização social, né? Que é o que ele vai chamar do quê? De razão instrumental. A ideia de que tudo aquilo que está na sociedade, ou tudo que está presente na sociedade, deve ser explicado por condições técnico-científicas. Né? Você não tem mais espaço para uma condição ou para uma explicação sobrenatural. Não, ele vai dizer que as sociedades modernas ou as sociedades contemporâneas, elas devem ou buscam seguir o que? Essa razão instrumental na sua forma de organização e na sua forma de experimentação, né? Que é a ideia do que, de como que ela vai se desenvolver, de como que ela vai criar os elementos inovadores dessa nova sociedade. Bem, um capítulo um pouco denso, são 3 sociólogos pesados, né? E assim, se a gente for pegar, eles escreveram sobre quase tudo por conta da sua genialidade. Porém, se vocês tiverem dúvidas com relação ao capítulo, sobre qualquer coisa, perguntem, fique à vontade. Se eu não conseguir responder na hora, nas ações ali do Classroom, vocês me mandam, eu faço na próxima aula uma pequena explicação antes de começar o próximo capítulo.